Caros amigas e amigas, este é mais um programa Debate em Dia. Programa este transmitido pelo canal INEP TV e ofertado pelo Grupo Educacional INEP. Estamos aqui hoje recebendo nos estúdios do Grupo Educacional INEP o presidente regional do Sindicato dos Lojistas de Comércio, isto é, do Sindlojas, o senhor Paulo Cruz, e assim como também o diretor regional do SESC, Luiz Tadeu Piva. E representando o Grupo Educacional INEP está o nosso pró-reitor de Relações Institucionais, Carlos Fete Paiva Neto, e o nosso pró-reitor de Administração e vice-reitor do grupo, professor Tiago Nicolau de Araújo. Bom, sejam bem-vindos e obrigado já por aceitarem o convite, pela participação, os meus colegas de trabalho também. E quero começar, digamos, abordando, porque o Grupo Educacional INEP agora está, mais uma vez, assim como já foram com outros sindicatos do Estado do Rio Grande do Sul, está promovendo parcerias e convênios significativos entre o Sindlojas e o SESC. Pois bem, eu gostaria, nesse sentido, de cumprimentar o senhor Paulo Cruz, aqui representando o Sindlojas, e lhe perguntar qual é a ideia, o que faz o Sindlojas em relação a Porto Alegre, a região metropolitana, qual é a importância, qual é a função do Sindlojas? Bom, o Sindlojas Porto Alegre é representante da categoria lojista para Porto Alegre e Alvorada apenas, né? E somos filiados à FEComércio, que representa 112 sindicatos do estado do Rio Grande do Sul e muitos Sindlojas filiados. O Sindlojas de Porto Alegre é uma referência nacional em termos de sindicato. É um sindicato muito organizado, tem 2.600 associados ativos, contribuintes, e 15 mil representados. O Sindlojas de Porto Alegre promove cursos e palestras de informações aos nossos lojistas, mantém permanentemente ações em consonância ao comércio, faz ações, por exemplo, nas datas festivas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, no Natal, no Black Friday, e outras ações que nós fizemos material e disponibilizamos para o lojista sem custo nenhum, né? Então é importante frisar que o Sindlojas também tem sistema de telefonia em parceria com a Claro e com a Vivo, tem o sistema com a Unimed, gratuito, e faz alguns convênios com universidades, e temos interesse em fazer até cursos exclusivos, como nós mantemos com o SENAC, né? O SENAC tem cursos que disponibiliza para os Sindlojas de Porto Alegre há algum tempo, cursos de vendedores, cursos de treinamento. Nós temos vários cursos de vitrinismo, nós temos cursos de gestão que pode e deve ser mais profissionalizadas. Aliás, isso é uma coisa extremamente importante que o Sindlojas faz, de qualificar o nosso lojista, porque o lojista do Brasil, ele normalmente começa como vendedor de uma empresa, né? E aí ele aprende e tal, arruma um capital e bota a sua lojinha. E a qualificação dele, profissional, é nula. E hoje nós não temos como manter um comércio sem isso. Até porque as pessoas não investem, às vezes, o suficiente. Começam a ganhar dinheiro, é um mercado muito rentável, né? E aí investem em si, no pessoal, e deixam de investir na gestão de pessoas. Por isso, parcerias com universidades ou faculdades é extremamente importante para que o lojista se qualifique e saiba que hoje, alguns anos atrás, era só o engenheiro, médico, advogado, dentista que estudavam. Hoje, o comerciante que não se mantiver atualizado sobre o que acontece em termos de mais moderno no comércio do mundo, em termos de internet, em termos de espaço físico das suas lojas, não moderniza a sua loja a cada 2, 3, 4 anos,
ele fica fora do mercado. E isso nós vimos muito, e vocês devem ver muito, em shopping center. Shopping center, a rotatividade das lojas, a durabilidade das lojas não chega a 3 anos. Por quê? Porque o pessoal acha que é fácil, vê muito público, e vai lá, investe um belo capital, às vezes ou sai da sua empresa, ou de economias, ou faz um projeto no Banco do Brasil, ou na Caixa Federal, e coloca, às vezes, 500, 1 milhão numa loja e basta 1, 2 anos para perder. Então, é muito importante a parceria do Sindilojas com entidades educacionais e com os cursos que mantém parceria com o SENAC, mantém parceria com outras universidades e cursos de qualificação dentro do Sindilojas, que tem uma sede na Rua da Praia 1, 2, 3, 4, 22º andar, sede própria, e tem ali também mais 3 ou 4 andares, que são da propriedade do Sindilojas, de Porto Alegre, que tem uma arrecadação e que tem um profissionalismo, tem uma diretoria dinâmica, né, e que não se adequa muito ao que acontece em termos de Brasil, em termos de sindicato. Muitos sindicatos são pessoas que se apropriam, criam uma diretoria e ficam lá 30, 40 anos. Não é o caso do Sindilojas. O Sindilojas tem um estatuto que prevê 2 gestões no máximo para o presidente. E aí tem uma equipe, eu sou sucessor de um outro presidente que realmente profissionalizou o sindicato e que tem mais 2 anos de gestão. Eventualmente, caso os meus negócios permitam, eu poderia permanecer por mais 4, fim desse período, então virão outros. E tem, dentre essas empresas, tem empresas de destaque, como a Elevato, que é o meu vice-presidente, eu tenho a loja Petwork, que é uma loja conhecida em Porto Alegre, e assim tem vários outros, a Ferragem Igor, várias empresas que fazem parte do Sindilojas de Porto Alegre. Bom, eu gostaria, na verdade agora eu fico muito contente porque eu posso contar com o Dr. Carlos Fett Paiva Neto como meu pró-reitor de Relações Institucionais, ex-presidente do Sindilojas, o que é uma coisa interessante. E aí eu pergunto para ti, Carlos, como é que tu enxergas e quais competências o Grupo Educacional INEP poderia, em comum, vir a desenvolver junto ao Sindilojas, por sinal, este sindicato que tu conhece muito bem, e que experiência essa de mercado tu trazes para o Grupo Educacional INEP nesse sentido? Bom, na verdade, assim, a minha atividade no Sindilojas foi como diretor executivo, né, foram 14 anos, contratado por entidade, como o presidente Paulo coloca, é uma entidade que é vanguardista, é uma entidade de ponta, né, e a gente, numa breve e objetiva avaliação, entende que uma parceria estratégica é a que nós teríamos aqui a proporcionar exatamente curso de graduação para os nossos lojistas, né, que tem uma necessidade. A gente tem uma ideia de que 80% dos nossos lojistas não têm uma formação de graduação, seus sucessores também nessa linha, de poder tornar o negócio com mais longevidade. Hoje o tempo das organizações, o turnover que nós temos no comércio é muito, muito grande. E se nós fizermos algum movimento em contraposição a tornar o tempo de vida das organizações mais perene, é importante porque consolida para o varejo, é importante para todos os operadores. Então, eu creio que o Grupo Educacional possa oferecer cursos de graduação, pós-graduação, exatamente em condições para que apoie o empresário do varejo e consiga consolidar a gestão de uma maneira mais profissional, né? Então, eu creio que seja uma das linhas. Mas aproveitando também a presença do convidado, o Dr. Paulo, esteve recentemente em Nova York, participando da National Retail Federation, que é a maior feira de varejo que nós temos no mundo e é um case muito importante para que nós possamos ver as tendências mundiais. Aproveitaria um pouco a vinda dele agora, bem fresco na cabeça com os dados da missão, para saber um pouco dessas novidades, o que o senhor enxergou por lá que possa realmente ter como tendência para os próximos anos, né? Bom, a NRF é a 105º ano da feira. Não por isso os Estados Unidos é o Papa, diríamos assim, em termos de comércio internacional. A referência do comércio internacional tinha 85 países presentes. Mas eu tenho ido nas últimas 5 edições e nos últimos anos nós viemos sentindo muito uma forte tendência de que o omnicanal, a internet, tomaria conta do comércio, e que as lojas físicas ficariam para trás. E isso foi fortemente acentuado nos últimos anos. Mas vamos dizer assim que o pessoal que apostava muito nisso
não conseguiu realizar. Porque, na verdade, o comércio, aparentemente, nós temos grandes redes mundiais, grandes redes nacionais. Nós temos casos aqui em Porto Alegre, por exemplo, uma rede nacional, uma das maiores redes nacionais, que é o Renner. Só que isso representa apenas 5% do varejo americano e do varejo brasileiro. Então, é muito fácil explicar que a internet não pode chegar e desbancar isso. As pessoas compram hoje. O acréscimo da venda na internet, isso é bem claro na NRF, ele cresce em termos de 20% ao ano, mas não 20% sobre o comércio total. Cresce sobre o comércio que tem na internet. Então a Amazon vem crescendo muito no mundo inteiro. A BH, que é uma empresa que tem uma loja física que vende, enquanto vende uma máquina fotográfica na loja física, vende 1000 em termos de internet. Mas sem a loja física ela não existiria. Então se manifestou muito no comércio desse ano, na NRF desse ano, e que vai se falar muito nisso ainda, são pessoas, engajamento das pessoas. As empresas, e nós vimos agora recentemente aqui a Walmart fechando algumas lojas no Rio Grande do Sul, as empresas não conseguem ter um bom aproveitamento, ou em termos mundiais, ou em termos regionais, ou em vários shoppings, sem ter um engajamento de pessoas, que acredito sirva para vocês também como universidade. Sim. Nós precisamos engajar as pessoas. E isso que foi muito falado na NRF, foi o que mais falou de preparar pessoas. E aí nós vimos ao acordo, e é uma situação que podemos ter bastante parceria com universidades, com faculdades, com curso de gestão, pós-graduação, porque caso contrário, inclusive uma sugestão que eu lhes dou é que façam um curso de sucessão familiar. Se vocês forem acompanhar, e o Cindy Lojas lançou um livro há 2 anos atrás sobre o comércio, a história do comércio de Porto Alegre, a grande maioria das lojas ficaram pelo caminho e continuam ficando. Nós tivemos agora recentemente a venda das lojas Pompeia, a Gangue vendeu para as lojas Pompeia, a rede, e tivemos a loja Toque vendendo a sua rede de lojas também. Por quê? Porque não há o pessoal, a família chegou a um ponto que não queria mais e tal, e aí não houve uma sucessão. Porque não há necessariamente, se falando em sucessão, que seja da família. Pode ser uma sucessão profissional e que as empresas se mantenham durante anos. E isso a INEP pode fazer uma parceria, tanto com o Cindy Lojas, com o Cindy Lojas Porto Alegre, com o Cindy Lojas de interior, e fazer uma parceria que leve o conhecimento dos lojistas para que se permaneçam, que se perpetuem com seus negócios e que nós venhamos no Brasil a nos tornar, inclusive, multinacionais. Por que não? Que é um caminho do futuro, que o Brasil está passando por uma questão e um momento muito difícil, mas isso é passageiro, e um país com 200 milhões de habitantes, fatalmente, e nós temos redes com 200, 300, 400 lojas, e que precisam qualificação. Assim como nós temos, por exemplo, lojistas com 10, 15 lojas, que precisam saber que, às vezes, se torna mais fácil manter uma rede grande do que manter loja pequena, porque a economia de escala lhe é mais favorável. Perfeito. Então, na sua avaliação, doutor Paulo, um curso acadêmico de formação de graduação que nós consigamos instrumentalizar tanto os empreendedores, sucessores, quanto os nossos empreendedores, para que consigam olhar um pouco o seu negócio de uma maneira mais ao longo do tempo, prevendo uma estratégia de permanência no mercado, seria um dos focos interessantes. Muito interessante, e isso eu posso disponibilizar para vocês. Inclusive, nós fizemos de Nova York, agora diretamente para o Brasil, nós fizemos o primeiro café com lojistas. Nós transmitimos de Nova York, via Periscope, para 412 pessoas que assistiram aqui, um café com lojistas que nós fizemos trocando informações sobre as coisas que estavam acontecendo lá no momento. E nós temos um café com lojista mensal, que são 100 pessoas, e que agora nós passaremos a transmitir também pelo Periscope, 100 lojistas, sempre lotação esgotada, porque lamentavelmente o nosso auditório só tem 100 lojistas. Nós compramos um espaço maior, estamos aumentando, mas por enquanto temos 100 lojistas. E sempre com lotação esgotada. O porquê?
porque os lojistas sentem hoje a necessidade de mudança. Eu posso lhes dizer o seguinte, se você tem uma loja, em 2, 3 anos, você não conseguir fazer uma revitalização da loja, não mudar o layout, não modernizá-la, você desaparece. Porque surgem novas lojas, novos concorrentes, com outros atrativos que faz com que a sua loja fique obsoleta. Então isso ajuda muito, e esses cursos, quer dizer, o lojista ele sabe e sente hoje, e é flagrante, e o Cindy Loja informa isso, que ele precisa de se qualificar, precisa estar informado do que acontece permanentemente. E aí, uma parceria com o INEP viria a calhar perfeitamente, e eu coloco o Café com Lojistas à disposição para que vocês possam lá fazer uma explanação do que pode ser feito em termos de curso. Perfeito, perfeito. Bom, senhor Paulo Cruz, eu quero agradecer mais uma vez a sua elucubração e a sua visita aqui aos nossos estúdios. E, bom, o Grupo Educacional INEP agora, por meio do Debate em Dia, chama um intervalo, onde vocês verão o nosso vídeo institucional, e no retorno, no próximo bloco, estaremos entrevistando o senhor Luiz Piva, diretor regional do SESC. O Grupo Educacional INEP chega aos seus 30 anos com a maturidade de quem já começa a colher os frutos de uma vida dedicada à educação no Brasil. São cursos nas mais variadas áreas do conhecimento, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Não importa o nível do curso, a certeza é a qualidade oferecida pelo Grupo Educacional INEP. Excelência esta que está impregnada no DNA da instituição e reconhecida pela obtenção do conceito 5, isto é, nota máxima em todas as avaliações realizadas pelo Ministério da Educação. O Grupo Educacional INEP conhece as características de seus alunos e oferece cursos nas mais diferentes modalidades: presenciais, à distância por meio de um avançado sistema de aprendizagem virtual, extensivos, intensivos, de extensão e in company. Para o Grupo Educacional INEP, o mais importante é manter sempre aberta a porta do conhecimento, tanto que dispõe de mais de 300 opções de cursos. Assim, o Grupo Educacional INEP consolida-se como uma instituição inovadora em todos os seus processos, primando pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, tendo diversos convênios e possibilitando o intercâmbio de seus alunos com as mais renomadas instituições de ensino do mundo, buscando sempre a transparência e respeitando os preceitos estabelecidos pelos órgãos reguladores da educação no país. Acesse nosso site www.inep.com.br e faça parte do INEP você também. Caros amigos e amigas telespectadores do Grupo Educacional INEP, nosso programa Debate em Dia, programa este que sempre está visível a vocês pelo INEP TV, nosso canal no YouTube e em todas as redes sociais do Grupo Educacional INEP. Bom, estamos no segundo bloco de hoje, recebendo o diretor regional do SESC, senhor Luiz Tadeu Piva. Seja novamente muito bem-vindo ao nosso programa. E, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor comentasse de uma maneira mais ampla o que o SESC, que é integrante do Sistema S, no Rio Grande do Sul, o que o SESC proporciona, o que o SESC faz para os seus associados. Bom, Faustino, é um prazer estar aqui falando com vocês. E com relação à atuação do SESC, nós temos, por definição, o SESC foi instituído em 1946, estamos fazendo 70 anos esse ano, e a gente tem por função promover ações de saúde, cultura, esporte e lazer, né? Focado sempre para quem direcionar essas atividades, para os empregados do setor terciário, do comércio e dos serviços, né? Os seus familiares no primeiro momento, e estender essas atividades também à comunidade em geral, né? Então, dentro desta linha, a gente tem atuação muito diversa, porque hoje nós estamos com 43 unidades aqui no Rio Grande do Sul, e as peculiaridades regionais, as peculiaridades de cidades são muito específicas, né? Mas a gente vai hoje, nós trabalhamos no SESC do jovem ao idoso, né?
Nós começamos a atuação com as escolas de educação infantil, temos uma rede de 18 escolas de educação infantil funcionando. Passamos a atender as crianças, os jovens aí em iniciação esportiva, nas academias de ginástica. A nossa rede hoje é uma das maiores redes de academia do estado, são 42 academias, né? Sempre propiciando essa atividade. Passamos aí a questão cultural, onde, sem modéstia nenhuma, o SESC tem um histórico de realização cultural muito significativo, né? Promovendo, e nós definimos aqui para o Rio Grande do Sul, como vocês também atuam, Paraná, São Paulo, Rio, né? Cada estado, isso aí o pessoal vai se identificar e vai saber da programação do SESC. Mas aqui no estado a gente está promovendo a circulação da produção. Nós temos muita produção, mas essa produção, os artistas ficavam muito restritos e sem conseguir fazer a exposição dos seus trabalhos no interior do estado. Então nós temos grandes projetos que fomentam o Rio Grande no Palco, o SESC Música, o SESC Literatura, que fomenta a circulação dessa produção. E então nós, em muitas cidades, a atração cultural, a vivência cultural da cidade hoje acontece por conta da atuação do SESC nesse sentido. Atuamos na área de saúde, com a parte odontológica, com a parte nutricional e com a parte médica. Até comentava com vocês que agora, dia 13 de fevereiro, a gente vai estar iniciando uma atuação aqui em Porto Alegre, em que nós vamos ficar com 1 ano com as 7 unidades móveis de saúde do SESC atendendo em Porto Alegre. São 5 unidades odontológicas e 2 unidades médicas que contemplam mamografia, ultrassonografia, oftalmologia, e toda essa ação ela é subsidiada com recurso do empresariado. Então todas as empresas que o Paulo representa no Cindy Lojas e outros segmentos, eles fazem uma contribuição de 1,5% sobre a folha de pagamento, e este recurso vem para nós para potencializar essa ação. Então, todos os comerciários e os prestadores de serviço vinculados às entidades podem usar isso aí, tendo sempre um preço simbólico, um preço conveniado, subsidiado para isso, e pode usufruir dessas atividades. E disse que a gente chega até a maturidade ativa, porque esse é um programa que nós temos também, em que as pessoas com mais de 60 anos, então, têm uma atenção toda especial e uma programação específica, né? E com muitos ganhos de qualidade de vida, né? A pessoa se aposenta, muitas vezes a pessoa não está preparada para sair do mercado de trabalho, né? E a gente tem encontrado depoimentos significativos de pessoas que, em grupos de teatro, em atividades físicas, a dor deixou de existir, o senso de pertencimento passou a acontecer e ela passou a ter um outro posicionamento frente à sociedade, como protagonista de modificações. Então, isso nos deixa muito envaidecidos, porque são ações que realmente promovem o bem-estar da população, né? E é uma coisa que a gente tem se reinventado, porque nenhuma instituição, Paulo falava bem, subsiste hoje há mais de 3, 4 anos se ela não se reinventa, né? E ao longo da história, se a gente for olhar o que o SESC fazia, a gente fazia e faz, a gente vê que teve momentos muito marcantes. Teve épocas em que o combate à tuberculose e a ação contra a tuberculose era um fator preponderante. Teve outro que a questão da nutrição passou a ser importante, então houve toda uma rede de restaurantes que a gente continua tendo essa atuação. Então essa reinvenção permanente, eu acho que é uma marca importante da instituição e que faz com que a gente consiga prestar esse serviço social. Evidentemente, o SESC ele contribui de fato para o desenvolvimento social, econômico e cultural. E de que maneira, eu te pergunto, Luiz, tu enxergas que o grupo educacional pode vir a contribuir, não só formalmente, já que o grupo contribui como instituição prestador de serviço para o SESC, mas de que forma o grupo educacional poderia vir a contribuir para os associados do SESC e também colaborar para os fins ao que o SESC persegue no sentido de desenvolvimento das atividades econômicas e por meio desse fomento econômico que as empresas que fazem parte do SESC acabam dando, no sentido do terceiro setor, a disponibilização desses serviços para a comunidade gaúcha em geral.
Bom, a gente até conversou um pouco fora do ar a respeito de possíveis possibilidades de atuação. Nós acreditamos muito na questão da atuação em parceria, da atuação conjunta, porque, primeiro porque potencializa os recursos. Eu acho que se a gente tirar um pouco aquela necessidade que existe nas pessoas e nas instituições de terem a paternidade dos processos e dos projetos, a gente teria sempre condição de fazer projetos maiores e de maior amplitude. Então, com o INEP especificamente, como vocês atuam em diversas áreas, e eu referi aqui que a gente tem uma atuação específica na área da saúde, né? A gente poderia estudar algumas possibilidades de que os alunos viessem a executar, não sei, o próprio estágio ou as horas que tem que fazer de capacitação. A gente teria condições de viabilizar isso dentro das nossas estruturas, né? Não sei, não conheço todo o rol de cursos de vocês, mas nós temos essa questão da gerontologia, do trabalho com o idoso, que se houver alguma vertente de atuação nesse segmento, que é um segmento economicamente muito promissor, né? A gente viu aí agora, até da última semana, aí, até 2025, nós vamos ter, de cada 4 adultos, uma pessoa aposentada aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é um mercado consumidor que tem que ser priorizado e que está crescendo e que a gente tem uma série de atividades que pode fazer. Penso também que na questão de restaurantes, né, hoje a gente tem uma rede de 8 restaurantes, além de alguns restaurantes que são restaurantes populares, em que a gente faz uma alimentação balanceada, em que o comerciário, o empregado do setor pode usar aí com um preço de R$ 7,50 o valor da refeição. Então, quer dizer, realmente tem um subsídio interessante. Então, pessoal que tiver um curso de nutrição, técnico em nutrição, então nós temos possibilidade de propiciar esses estágios, né? Porque isso agrega o conhecimento. Para nós é importante, nesses segmentos em que nós atuamos, termos esse pessoal para trabalhar, né? E além disso, além da questão que envolve os alunos, efetivamente a questão da gente estreitar os laços com o corpo funcional da rede, né? E aproveito para falar, porque como tem muitos alunos assistindo, muitas vezes a gente acha que SESC, pelo termo SESC, Serviço Social do Comércio, a pessoa acha, eu não tenho direito, né? Mas fica então a fala que é todo o setor terciário. Então, se tu trabalha em imobiliária, se tu trabalha em seguros, se tu trabalha no setor da saúde, se tu trabalha em serviços dos mais variados, você tem direito sim a utilizar o SESC, né? E por preços subsidiados. Isso é muito importante. Uma coisa que eu não falei antes, quando a gente falou de possibilidades, turismo é um segmento que a gente atua muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Nós injetamos no mercado do Rio Grande do Sul agora de dezembro a março, estaremos injetando cerca de 8 milhões de reais só em diárias de hotelaria. Nós temos um programa que se chama Temporada de Férias, em que os empregados do setor usufruem por 7 dias, 5 dias ou até final de semana em 38 hotéis conveniados, né? Além dos 3 hotéis próprios que o SESC tem, que é aqui em Porto Alegre, em Gramado e em Torres, né? Então, essas oportunidades de turismo, os programas de viagens dentro do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, também são programas que todos podem usufruir, né? E realmente com condições vantajosas. Tu veja que a questão turística, para quem é do setor terciário, ele pode fazer a viagem, financiar em 12 vezes, né? E sendo que a nossa margem aí é praticamente nula. Nós não botamos margem porque o objetivo é promover a inclusão social e facilitar o uso dos bens, dos serviços. Então, com relação à parceria com a rede, eu vejo essas duas vertentes. Uma para o público interno e seus familiares. E outra para os alunos, né? No sentido que, na medida que a gente estabelecer termos de parceria em áreas comuns, a gente pode vir a propiciar estágios, né, nas nossas atividades. Bom, o Grupo Educacional INEP, ele efetivamente contribui mensalmente para o SESC. Dr. Tiago Nicolau de Araújo, como nosso pró-reitor de administração, o que tu enxergas como que a gente pode, digamos, tentar viabilizar junto ao SESC como uma contrapartida, já que o Grupo Educacional INEP também é um contribuinte mensal do SESC? É claro. Como grupo, nós percebemos, lidando diretamente em todos os segmentos da educação,
de que o Brasil passa por grandes necessidades educacionais que já são históricas, né? Quando nós analisamos, por exemplo, né, os resultados do PISA em relação ao desenvolvimento educacional nosso, eles ainda estão bastante baixos. Uma das nossas funções como a grupo educacional, e nesse sentido um grupo privado, é ajudar na formação de professores, ofertando não só a parte específica de pós-graduação, mas a formação continuada, com cursos de extensão, entre outras medidas nesse sentido. Como contribuintes do SESC, a gente também auxilia que os nossos funcionários façam parte desse tipo de atividade. E aí, nesse sentido que eu pergunto para o senhor, de que forma nós, através dessa formação, de proporcionar essa estrutura de cursos continuados a professores e demais cidadãos, e principalmente do pessoal que também trabalha na área comercial, podemos contribuir? Olha, Thiago, eu acho que vamos na mesma linha que a gente falou, uma atividade que nós temos no SESC, porque são diretrizes, cada estado tem uma política de atuação, porque o sistema é federativo, né? Em cada estado o SESC é gerenciado pela Federação do Comércio do Estado, ele que é o responsável pela gestão. Mas no caso da educação de professores, que tu me falaste, me voltou uma outra atividade que eu não comentei, que nós chamamos de educação complementar, né? Por termos esse histórico de educação infantil, né? Poderíamos atuar, nós aqui, por estratégia, não estamos atuando em ensino fundamental nem em ensino superior. O SESC até teria essa possibilidade, mas aqui no Rio Grande do Sul, por definição política, a gente não vai entrar, né? Mas nessa questão da educação complementar, a gente tem focado muito de disseminar essa experiência do conceito educacional da educação infantil, né? Então temos trabalhado com as redes municipais, proporcionando seminários, jornadas, encontros de formação de professores, né? Mas o INEP, dentro da sua proposta, poderia vir a ser parceiro do SESC, né, em realizações desse tipo, eu penso no campo educacional, tá? Justamente porque a gente não atua de um modo mais efetivo. Poderíamos até ter um encaminhamento, e aí é uma política que nós dos usuários do SESC virem a aproveitar, a participar de cursos que o INEP esteja oferecendo, né? Mas nós temos o seminário de educação que o SESC faz anualmente, já está indo para o 3º ano. Nós realizamos sempre ali no SESC da Alberto Bins, no nosso teatro, né? Então, acho que nesse projeto a gente pode vir a desenvolver, e nesse projeto de educação complementar, efetivamente, trabalhando cursos de menor duração, de atualização profissional, né? Eu acho que por aí a gente tem um viés bem interessante de atuação para formação e capacitação do quadro de docentes dos vários segmentos. Obviamente a gente tem focado em educação infantil, que é o nosso métier, né? Mas vocês têm outros segmentos que a gente pode vir a incrementar. Claro, hoje há um debate muito grande entre a junção da atividade prática com a atividade acadêmica, seja ela no nível da educação básica quanto na acadêmica. Então é importante que, junto ao SESC, nós, uma entidade educacional que visa buscar os trabalhos e teorias acadêmicas, consiga juntar esses dois elementos, questão teórica acadêmica com a questão prática que o próprio SESC consegue trabalhar muito bem, e aí fazer uma formação continuada nesse sentido. Com certeza. Eu não sei se a área física é uma área que vocês atuam ou não, da educação física, né? Mas aí também tem um projeto muito interessante que a gente desenvolve nessa questão, que é, primeiro a gente tem uma questão social, que é ocupar a criança no turno inverso, né, para que não esteja vulnerável ao tráfico, às más influências. Então a gente tem um programa que a gente chama Centro SESC de Iniciação Olímpica, né, propício ao ano de Olimpíada, só que não começou agora, a gente já está vindo há longo tempo, em que a gente procura incentivar e descobrir jovens talentos, né? Estamos partindo até por uma questão de federalização, para que essas pessoas, esses jovens que venham a ser destacados, tenham possibilidade de ingressar, seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, né? E esse projeto já está hoje espraiado em 8 cidades do Rio Grande do Sul. Só que em Porto Alegre, na nossa sede da Protásio, a gente atende 500 crianças, né, no turno inverso, e são possibilidades que a gente tem de vir a executar também ações nesse sentido, focado no apoio à criança, se houver. É claro. Estou falando porque aqui eu confesso a minha ignorância, eu não sei todo o rol de cursos de vocês, então por isso que eu citei a questão da educação claro. física. Né?
Bom, e Tiago, e como tu enxerga essa possibilidade de nós estendermos todos os benefícios do sistema SESC para os nossos funcionários do Grupo Educacional INEP? Claro, é uma possibilidade excelente, né? O nosso grupo educacional possui um número bastante considerável de funcionários e acredito que ele só tem a ganhar com o sistema SESC. O fato dos nossos funcionários buscarem essas atividades que o SESC proporciona, e inclusive para engrandecer o trabalho deles, isso vai nos trazer ótimos benefícios, né? E é uma coisa muito prática, né, Tiago, Faustino, Fed. A gente vai fazer, como eu falei para vocês, a semana que vem, a gente vai estar fazendo um trabalho junto ao setor de recrutamento e seleção de vocês, né? Porque a única questão que a pessoa tem que fazer para usufruir do SESC é ter o seu cartão, né? Fazer um cadastro prévio. Quem usufrui? O empregado de vocês e os seus familiares diretos, então esposa, esposo, filhos, até 21 anos ou até 24 anos, né? Então a gente pode articular uma ação conjunta com a tua área administrativa para fazer esse cadastramento de todos eles, de posse do cartão, pode usufruir de qualquer, só chegar numa unidade do SESC e já começar a usufruir os benefícios, né? Seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em outros estados, né? Então, o nosso cartão para os funcionários do Rio Grande do Sul, ele tem validade nacional, então se alguém daqui for a São Paulo e quiser assistir uma peça teatral, usar alguma área de São Paulo, vai poder usar. E o pessoal que não está aqui, que esteja vinculado, a gente pode articular para que daí nos respectivos SESC, SESC São Paulo, SESC Paraná, SESC Rio, façam o seu cadastramento, porque se eles virem ao Rio Grande do Sul, com a carteira, com a identificação de comerciário ou que eles têm lá do SESC, eles poderão usufruir dos nossos serviços. Então, realmente, eu acho que o pessoal vai ficar bem impressionado, porque a maioria talvez não conheça o que tem, mas dá para começar a utilizar desde já e ainda nesse verão, né? Começa com o turismo e aí vamos levar o resto do ano com essas outras ações. Excelente. Muito obrigado. Bom, hoje recebemos aqui nos estúdios do Grupo Educacional INEP o senhor Paulo Kruse, presidente do Sind Lojas, e também o nosso amigo Luiz Piva, diretor regional do SESC. Quero agradecer a ambos os convidados pela presença e pela cordial presença de vocês aqui, assim como meus colegas de trabalho, Carlos Fett, Thiago Nicolau de Araújo. Esse é mais um Debate Dia se encerrando e agora disponível em todos os canais INEP TV. Muito obrigado.